Aleluia. Provérbios 22, 6. Aleluia. Obrigado, Senhor. Diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu acho interessante essa passagem, porque ela fala para ensinar a criança no caminho. E normalmente ela é pregada, é muito citada naquela matéria do Rema, família cristã. E também em ministrações sobre família. Essa passagem ela é muito citada. Só que ela é citada de uma forma diferente. Ela é citada para pais, como pai e mãe. Ensina a criança no caminho. Mas essa manhã eu queria trazer a responsabilidade para nós, como igreja. Igreja, ensina a criança no caminho. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Lucas 2, 41. Aleluia, obrigada, Pai. Todos abriram? Lá tem assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia de festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria a companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam. Quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui. Todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilhavam-se. E disse à sua mãe: filho, por que fizeste isso conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuravam? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Agora eu também quero que vocês prestem atenção nesse último versículo. E crescia Jesus em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. Eu acho engraçado essa passagem, porque às vezes a gente esquece que aqui Jesus ele era apenas uma criança. Sabe, mas Jesus ele tinha instrutores, pessoas que guiavam eles. E onde é que esses pais acharam Jesus? No lugar correto. Na igreja, no meio de mestres da lei, pessoas sábias. Sabe, a igreja, eu vejo que hoje em dia a gente tem estado muito disperso quanto ao ensinamento dos pequenos. A gente esquece que eles têm inteligência e capacidade. Jesus aqui não estava discutindo com amiguinhos da salinha dele. Jesus aqui não estava discutindo com sua turminha do colégio, vamos dizer assim, hoje em dia. Jesus estava discutindo com mestres da lei. Jesus ele tinha sabedoria. Mas a palavra também fala que Jesus era carne e osso igual a nós. Ou seja, ele não era diferente de uma criança de hoje em dia. E se Jesus, como homem e como criança, tinha capacidade de discutir assuntos religiosos, por que as nossas crianças hoje em dia têm sido tão aquém da realidade? E eu deixo essa responsabilidade conosco hoje, nessa manhã, com a igreja. Sabe, porque essas crianças é a nossa futura geração. Elas são a futura igreja. São os futuros profetas, os futuros ministros. Eles são os futuros pastores. Eu queria trazer uma pesquisa aqui, um estudo. Eu estava estudando um pouco e eu fiquei, meu Deus, que coisa séria. De acordo com um estudo feito pela CB News,
Eu vou ler aqui para vocês. Uma pesquisa feita pela CB News, nos Estados Unidos, mostra que 59% dos jovens criados na igreja, ou seja, um dia eles foram crianças que congregavam, desistiram de permanecer nela. Agora, preste atenção nisso. Mais de 35% adotaram uma postura anti-igreja. Olha que coisa séria. Agora, diante dessa pesquisa, eles pontuaram 3 coisas que fizeram com que essas crianças, que hoje são jovens, se afastassem. Primeira delas, a irreverência na igreja. Isso fala de exemplos errados. Uma criança, quando ele vê o seu pai fazendo alguma coisa, ele tende a copiar a mesma coisa. Eu lembro que quando eu era criança, eu peguei uma vez uma roupa do meu pai, não foi nem da minha mãe, normalmente a criança pega o salto da mãe para ficar calçando, né? Eu peguei a roupa do meu pai, botei um cinto dele, botei o sapato dele e fui para a sala. Eu lembro muito dessa cena. Aí eu falei, pai, eu sou igual ao senhor. E ele começou a rir, foi aquela brincadeira dentro de casa. E por que eu fiz isso? Porque eu tinha como exemplo o meu pai. Eu tinha como referência o meu pai. Sabe, naquele momento da minha vida, da minha criação ali, ele era a pessoa mais importante para mim. E as crianças, ela tem como exemplo a igreja, os pastores. Aqui dentro, eu estou falando do campo igreja. A professora da salinha. Agora, se a criança ela não consegue ver um exemplo real de Jesus na vida daquela pessoa, não consegue ver que aquela pessoa reflete verdadeiramente Jesus, como é que ela vai andar no caminho? Como ela vai permanecer? Gente, não tem como. Não tem como. É tão sério isso, porque isso aqui está falando de um futuro. Isso aqui são dados, isso aqui é real. É nossas crianças que estão se desviando por motivo de irreverência na igreja. Por motivo, sabe do quê? Os pais muitas vezes estão aqui servindo, mas quando chega em casa, no momento ali, sem perceber, fala mal de um líder, fala mal de um pastor, e a criança, ela alimenta aquilo. Um dos motivos principais são esses. É a criança olhar e ver, não tem Deus nisso. Outro motivo que esse estudo aponta: a hipocrisia e os fracassos morais dos seus líderes. Sabe, eu não estou querendo trazer um peso de condenação aqui. Nós sabemos que é possível que nós erremos na nossa caminhada cristã. Nem sempre nós vamos acertar. Mas eu quero trazer a consciência de que o futuro delas está em nós. Sabe, aqui está falando sobre a hipocrisia e os fracassos dos seus líderes. Ou seja, quando a criança ela tem um líder principal, ela vai querer que aquilo ali seja o princípio da vida dela. Que aquele líder guie ela, que aquele líder mostre o caminho. Mas se aquele líder fracassa, como fica a estrutura de uma criança dessa? Como fica o coração dessa criança? Talvez ela permaneça durante um tempo porque ela tem que permanecer. Mas no momento que ela se encontra no livre-arbítrio de escolher se quer ou não, qual é a escolha dela? Qual vai ser a escolha dela? Vai ser optar por permanecer ou vai ser conhecer o mundo? Porque nós, como igreja, não refletimos Jesus da forma correta para elas. O terceiro ponto. Elas sentem que está faltando Deus na igreja. Olha que coisa séria, gente. Elas sentem que está faltando Deus na igreja. Ou seja, está faltando Deus na vida das pessoas.
Está faltando Deus na nossa forma de se comportar. Está faltando Deus na nossa forma de lidar com eles, na nossa forma de discipliná-los, na nossa forma de ensiná-los. Como Deus corrige? Alguma vez Deus lhe corrigiu de forma que você ficasse desgastado? Não. Todas as vezes, entre aspas, que Deus corrigiu, é com amor, é ensinando, é acolhendo, é chamando para perto. É dizendo, filho, eu não lhe condeno. Filho, eu não vejo o seu erro da forma que as pessoas veem. Filho, eu lhe amo. É dessa forma que nós temos ensinado nossas crianças? É com amor? É com o amor de Deus? Ou repreendendo elas? Ou é afastando ainda mais do propósito? Afastando elas ainda mais do princípio? E você pode me perguntar, mas Sara, como eu vou blindar a minha criança ou a criança que eu acompanho, se você for professor do DI, com essas verdades, se estamos atacados 24 horas por dia por influências? Como eu vou blindar? Como eu vou blindar? E eu te respondo, com a palavra. Com a palavra. Sabe, não é impossível criar uma criança hoje em dia com a palavra. Eu digo a você, porque lá em casa são 5 filhos. É uma família grande. E meu pai criou a gente com a palavra, nada mais que isso, nada mais que isso. Eu lembro de uma vez, eu vou usar um exemplo aqui. Talvez durante essa ministração eu cite muitos exemplos. Eu era criancinha e acho que eu tinha uns 5 a 6 anos de idade, por aí. Ou 7, não sei. E meu pai, eu percebia que ele estava puxando muito a gente em relação à igreja, em relação a ensinar a gente, em relação à oração, à leitura da palavra. Eu lembro que era um domingo e eu estava na sala, ele também. E ele falou assim, Sarinha, vem aqui. Tu pode orar por mim, que eu estou com dor de cabeça. Não sei se o senhor lembra disso. E eu lembro que eu fiquei, meu Deus, eu vou orar pelo meu pai. Por quê? Porque uma criança pequena, né, orar pelo pai é um pouco controverso. Na minha cabeça eu não entendia direito aquilo. Eu só via pessoas maiores orando pelas outras. E eu lembro que eu botei, ele na verdade pegou minha mão, botou na cabeça dele. E ele falou, pronto, pode orar. Ele abaixou assim um pouquinho. E eu pequenininha, botei a mão na cabeça. Fiz uma oração bem simples, aquela coisa de criança mesmo. E eu lembro que quando eu terminei aquela oração, ele olhou para mim e falou, eu estou curado. Eu fiquei, meu Deus, eu curei meu pai. E aquilo me marcou tanto, porque aquela foi minha primeira experiência com cura. E aquilo me trouxe uma convicção tão grande no meu coração. Me trouxe um princípio da palavra. Sabe? E quantas vezes na minha caminhada, quando eu já estava jovem, adolescente, eu lembrei desse momento. E às vezes, para orar por uma pessoa, eu lembrei de um princípio lá atrás estabelecido em mim. Às vezes a gente acha que porque aquele momento não significa tanto para a gente, não vai significar para aquele pequeno. Sabe, aquele princípio está sendo formado nele. Futuramente ele vai se apoiar nesse princípio, nessa base que foi estabelecida, naquele alicerce. Nós temos que tratar nossas crianças com seriedade. Elas não são qualquer coisa. Elas não são pequenininhas demais para entenderem da palavra, bestinhas demais para entenderem sobre o evangelho. Uma criança, se você parar e ensinar para ela qualquer coisa, ela tem uma facilidade enorme de aprender. Por que não ensinamos as coisas de Deus? Por que não nos aprofundamos na palavra com elas? Por que não tratamos elas com seriedade? Eu não estou falando para você tornar uma criança adulta. Eu não estou falando isso. Mas eu estou trazendo a responsabilidade para nós, igreja, de estabelecer princípios nelas, para que elas, quando elas forem velhas, não se desviará. Tem uma coisa que as pessoas falam muito em ministração, é que ande no caminho e não ensine o caminho. E eu sei que isso é um jargão muito comentado, mas é exatamente isso. Você precisa andar no caminho com a criança. Não adianta ensinar o caminho. Lá na frente ela vai se desviar, se você ensinar apenas o caminho. Agora, quando você anda no caminho, quando você ensina, instrui, mostra,
Quando você senta com ela e diz assim: filho, eu sou vulnerável, mas a gente vai aprender, vamos, levanta. Ei, caiu, levanta de novo, tá tudo bem. Quando você anda com ela, ensinando que você também não é perfeito, ensinando que você também não vai acertar sempre, mas que no dia seguinte você vai ter a força de vontade para acertar. Aquela criança, ela vai se reerguer. Aquela criança, ela vai entender que uma caminhada cristã, ela pode sim ter as suas quedas, mas no dia seguinte há uma força e há a graça da parte de Deus para com ela, para com a vida dela. Sabe? Nós precisamos andar mais perto delas. Elas são o nosso futuro. As crianças são a futura geração. Um dia vai ser ela que vai estar aqui no meu lugar. Um dia vai ser uma criança que está lá no departamento infantil. Um dia vai ser o seu filho que vai estar nesse lugar. Ou vai estar lá fora ministrando, evangelizando, tocando aqui, sendo pastor. E como você tem ensinado? Se os dados mostram que está sendo totalmente diferente do que nós queríamos. Sabe? Queria também citar outro ponto aqui. Vocês têm gostado dessa ministração? Amém. Aleluia. Deus é bom. Amém? Aleluia. Certo. Tem um dado também que eu trouxe aqui. Uma notícia, na verdade. Semana passada, na verdade, mês passado, no Rio de Janeiro, foram distribuídos em escolas gibis que continham conteúdo homossexual. Dentro do gibi, tinha uma imagem, em forma de desenho mesmo, de 2 casais gays se beijando. Um casal, na verdade, gay se beijando. E aquela gibi foi distribuído, mas logo após, graças a Deus, intervenção divina, aquilo foi retirado. Mas eu fico pensando nas crianças que tiveram acesso a esse conteúdo. Sabe, como ficou o coração delas ali? Porque a gente tem que entender que não é natural um homem com outro homem. Agora, se isso não é natural para a gente já acha estranho, que nós temos anos de evangelho, que a gente já tem uma experiência. Imagina só para uma criança que está começando agora, como aquilo traz uma confusão para a cabeça dela. Sabe? Eu queria trazer também essa lembrança para você, de que hoje em dia há uma influência demoníaca sobre as crianças em relação a gênero mesmo, confundindo elas. E o mundo quer tratar isso como normal. Eu lembro que um tempo atrás meu pai e minha mãe eles fizeram uma viagem para São Paulo e eles estavam falando que lá é normal as famílias estarem andando e ao lado tem casais gays se beijando ou de mão dada. Como essas crianças estão vendo isso? Sabe? Isso me traz uma revolta tão grande no meu coração. Uma revolta tão grande, uma indignação. Isso não pode ser assim. A igreja tem que se posicionar contra isso. A gente não pode ficar de braço cruzado vendo nosso filho sentado na sala de estar, assistindo a TV, passando novela, filme, série, com esse tipo de informação com eles. Eu sei que não tem como a gente cortar tudo deles, mas há uma solução. Deus é um Deus de soluções. Deus é um Deus de respostas. Agora você quer saber como fazer com que o seu filho não se influencie? Viva, primeiramente, a palavra e seja exemplo. E, segundamente, ensine-o. Sempre que você perceber que a influência, o pecado está batendo a porta, você fecha. O que é que a palavra nos fala? Para a gente fechar as brechas. Filho, vem cá, vamos conversar. Senta aqui comigo. Vamos tratar sobre esse assunto aqui. Não tenha vergonha de conversar com o seu filho sobre esses assuntos. Porque o mundo aí fora não tem vergonha, não. O mundo está muito descarado. Eu sei que eu estou falando isso aqui, parece que eu sou uma mãe de 6 filhos. Engraçado, né?
Mas eu já tenho um tempo que eu estou acompanhando crianças, eu tenho alguns projetos, então eu tenho um pouquinho de experiência, quase nada. Eu sei que aqui muita gente tem mais que eu para falar sobre isso. Está sendo engraçada essa ministração, né? Uma menina de 19 anos ensinando como ensinar os filhos. Amém, gente. Agora, como eu já falei um pouco que eu tenho experiência, eu vou falar um pouco do meu testemunho em relação às crianças, amém? Vocês estão animados para ouvir? Aleluia. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu estava no JPN, quem aqui não sabe, é um evento para jovens que acontece lá na sede, né, com o intuito de alcançar a vida de outras pessoas, através de missões mesmo, dessa visão missionária, né, que nossos apóstolos eles já carregam, e graças a Deus por esse evento. E foi lá no culto de domingo de manhã, finalizando no encerramento do evento, eu lembro que era Manuel Dias, quem aqui conhece? Ele foi meu professor do Rema. E ele estava ministrando sobre compaixão. E é um dos assuntos que eu mais gosto, né? É um dos assuntos que mais me movem. E eu lembro que ele falando sobre compaixão e passou a mensagem toda, aquele temor, né, naquele ambiente. E no final, ele falou assim: gente, a gente vai chegar no momento da oração agora e eu quero que vocês se ajoelhem e orem. Fechem os olhos e não se assustem com o que vocês vão ver agora. Amém. Eu me ajoelhei e quando eu fechei o olho, eu não tinha, gente, nenhum apego assim à criança, nada. Eu comecei a ver cenas fortes na minha mente de crianças sendo violentadas, de crianças sofrendo, e eu chorava tanto com aquilo, sabe? Porque eu lembro que foi muito forte. Eu nunca tinha visto aquelas cenas antes, então eu sei que foi Deus. E eu comecei a ver pais que tinham deixado as crianças no meio da rua, crianças em situação de fome, de miséria. Ver um filme assim na minha mente. Deus começou a me mostrar. E não acho que Deus falou mais que isso, foi apenas isso. Ele só me mostrou e ali eu já entendi. Eu preciso fazer alguma coisa por eles. E eu lembro que um tempo depois, umas 2 semanas depois, eu tive um sonho. E esse sonho era eu evangelizando para crianças. E eu lembro que nesse sonho eu estava agachado, tinha várias crianças e eu cuidava delas. Dava comida a elas, dava alimento, dava água a elas. E eu evangelizava elas através daquilo. E eu acordei e meu Deus do céu, aquela coisa dentro de mim fervendo, meu coração já estava borbulhando pelas crianças. E um tempo depois também, Deus ele fala muito comigo através de sonhos e visões. É uma forma que ele conversa muito comigo. Cada pessoa tem sua forma e essa é uma das formas. E um tempo depois eu tive um outro sonho e era um ambiente, como se fosse um centro comunitário, uma base. E Deus me falou, esse é o início, né? E eu lembro que eu entrava assim por dentro desse ambiente e eu via aqueles tatames, um brinquedinho, não tinha crianças, era só um ambiente. Uma coisa bem simples, não era muito grande. E eu vi uma salinha com várias cadeiras. E eu lembro que eu via tudo aquilo e Deus falando, isso é o início. Esse ano eu estava trabalhando e, como de costume, eu saio do trabalho, venho aqui para a igreja, meu pai ainda está envolvido aqui nas coisas. E eu lembro que ele já tinha falado comigo a respeito do projeto, de um projeto para crianças, que ele queria levantar aqui nessa igreja. E ele falou, Sara, vem cá, eu quero te mostrar um negócio. Quando a gente chegou ali atrás, eu vi aquela base sendo construída. E foi do jeito que eu sonhei. E do jeitinho, eu comecei a chorar para meu pai. E eu falei, pai, foi do jeito que eu sonhei. Sabe, hoje de manhã eu não quero só te falar sobre crianças, eu quero falar sobre sonhos também. Sabe, Deus realiza os seus sonhos. Deus realiza os desejos do seu coração.
Quando eu vi aquela base, eu falei, esse é o lugar em que vidas serão transformadas. Esse é o lugar em que destinos serão transformados, em que rumos que estavam destinados à miséria, prostituição, vidas em que iam ser levados ao crime, até mesmo à morte. Esse é o lugar de restauração, de refrigério. Aqui atrás, gente, podem ver, está sendo formado um lugar de refrigério, de transformação. E eu chorei muito, eu falei, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. Um tempo depois desse primeiro sonho, eu tive outro sonho também, Deus fala muito através disso, que eu ia ter um orfanato e já ia gerar algo muito maior. Mas sabe, é nos pequenos começos que ele inicia a nossa caminhada, os nossos sonhos. E ele me mostrou algo pequeno, mas aquilo ali para mim já bastava. Se eu tivesse isso aqui para o resto da vida, para cuidar disso aqui, para mim já bastava. Mas nossos olhos naturais se limitam. Ele quer algo muito maior para a nossa vida. Sabe, Ele quer algo muito maior para a sua vida. Talvez Ele vai iniciar com um projeto pequeno. Mas não duvide do potencial de Deus na sua vida. Ele quer algo maior também. Talvez você está sendo treinado em algo pequeno. Ele colocou algo pequeno nas suas mãos agora. Mas há coisas maiores. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Ele tem feito isso. Sabe? E eu até postei um texto esses dias que fala sobre coragem mesmo. Enquanto esse ano eu descansava e era corajosa nas coisas de Deus, Ele fazia. Enquanto esse ano eu descansava e dizia, Senhor, muito obrigado, porque eu estou fazendo minha parte. Eu pegava uma parte do meu salário, ia para o centro, comprava vários brinquedos. Chegava em casa, pode perguntar aos meus pais, com um sacolão de brinquedo lá em casa, e embalar para ir distribuir lá na Estação Velha, em Bodocongó. Enquanto eu fazia a minha parte, Ele vê o secreto e Ele recompensa. Sabe, Deus vê o seu secreto, Ele vê o seu coração, Ele vê o seu íntimo, Ele vê o seu choro de compaixão. Deus vê. Deus é um Deus de realizações. Se Ele promete, Ele vai cumprir. Agora há algo, você tem que fazer sua parte. Sabe? Eu não abri mão de fazer. Mas eu quero dizer, teve um tempo que eu fui negligente. Teve um tempo que eu deixei de lado. Mas Ele sempre me lembrava. Ei, elas precisam de você. E sabe o que me motiva? Ontem a gente fez uma atuação aqui. Foi a primeira que a gente fez aqui. E eu vi aquele monte de criança. Tudo brincando, pulando, correndo. Meu Deus do céu, para controlar é difícil, viu? E quando eu vi elas comendo, algumas com tanta fome, mordendo, né? Uma mordida só comia o bolo todinho. Outras pegando aquele brinquedo. Meu Deus do céu, meu primeiro brinquedo. Eu ficava, meu Deus do céu. Isso é o que me motiva, sabe? São os frutos. É ver que valeu a pena o esforço. Na verdade, os brinquedos que a gente levou nem deu para tudinho. Mas eu creio que a próxima atuação vai ter mais, amém? Recurso da parte de Deus chegando para esse projeto. Eu não vejo isso com os olhos naturais, porque se fosse para ver pelos olhos naturais, nada disso estaria acontecendo até hoje. Mas eu quero te motivar mesmo a ver sua vida, o seu chamado com os olhos espirituais. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo. Mesmo que o impossível esteja batendo na sua porta, e o diabo esteja dizendo que você não vai conseguir, que aquele sonho ali já acabou, que aquilo está esquecido. Ei, Deus é um Deus de soluções, de respostas. Vai acontecer, amém? Enfim, falei muito sobre o projeto, agora eu vou falar como é que a gente vai agir. Eu quero falar porque eu quero motivar mesmo a igreja a respeito disso. Eu quero que você seja participante. Se você não tem um chamado para crianças, não tem problema. Você pode investir, orar. Nós somos um corpo, uma família, amém? Nós vamos aí agir com as crianças de um formato diferente, né? Até hoje eu faço muitas ações sociais. O que é uma ação social, Sara?
a gente chega num determinado local em que há uma comunidade mais carente, uma comunidade que precisa mais de ajuda. E lá nós temos um momento da palavra, um momento do louvor, nós trazemos um ensinamento para eles. Né? Logo em seguida a gente faz algumas brincadeiras. E no final a gente faz um momento do lanche, entrega os brinquedos. E tudo isso é uma bênção, amém? Mas às vezes isso aí não vai transformar uma vida. E hoje a gente vai agir de uma forma diferente lá, nessa base. Nós vamos ensinar as crianças do caminho, como fala no versículo. Semanalmente a gente vai ter atuações aí. Palestras sobre higiene pessoal, sobre sexualidade mesmo também. Oficina de artesanato, né, esportes. Nós vamos ter uma escolinha para os meninos, uma escolinha de futebol. Nós também vamos ensinar eles a ter a responsabilidade, né, de cuidar das coisinhas deles. Eles vão ser matriculados. Né, cada um deles vão ter um material. A gente também está com a ideia de fazer uma lojinha em que eles vão ter a própria moeda. Então, por exemplo, se eles naquele dia conseguiram obedecer à professora, fizeram tudo certo, trouxeram um deverzinho de casa, não falaram palavrão, não xingaram um amiguinho, não bateram no amiguinho, eles ganham uma moeda. Uma moeda que a gente vai fazer para o projeto. Quando eles atingirem a quantidade total, a gente vai ter uma lojinha em que eles possam trocar por algo para eles. Então, a gente vai fazer uma lojinha com roupas, outras com itens de casa mesmo. Imagina só uma criança dessa. Ela requer uma responsabilidade já, está ganhando o próprio dinheiro dela. E aí chega um momento que ela vai comprar algo para casa. Uma manteiga, um açúcar que está precisando. E levar para casa. E como essa criança vai afetar isso dentro de casa? Meu Deus, o meu filho trouxe algo para mim. O meu filho, com o esforço dele, sabe? Isso vai alcançar não somente um âmbito pessoal dessa criança, mas também alcançar a família dela. E nós queremos isso. Nós queremos afetar elas para que elas afetem outros. Esse é o Evangelho. O Evangelho se resume nisso. Amar ele para que ele ame o irmão. E aí vai. E assim que se espalha. Isso é o reino. E nós queremos isso mesmo, né? Alcançar a família delas, os vizinhos delas. E eu creio que vai ser um tempo maravilhoso, né? A gente ainda não tem um projeto escrito, completo, mas em breve eu vou estar lançando aqui com o Painho o projeto escritozinho. Né? Nós estamos abertos a voluntários. Se você tem o desejo no seu coração de fazer parte disso, eu já tenho uma equipe maravilhosa que tem me ajudado, né? Pessoas que têm investido, que têm doado mesmo, tirado do seu bolso, do seu dinheiro. E tem sido uma bênção. Mas se você quer fazer parte disso, fala comigo, sabe? Não deixa essa oportunidade ir embora. Não deixa isso passar despercebido por você. Porque como eu falei aqui, nós não estamos lidando com qualquer coisa. Nós estamos lidando com o nosso futuro, com o futuro da igreja. Com os futuros profetas, amém? Os futuros evangelistas, os futuros ministros. Amém? Eu queria terminar com um versículo. Aleluia. Obrigada, Senhor. Queria que vocês abrissem comigo Mateus 19, 14, tá bom? Que diz assim. Na verdade, vamos começar do 13. Diz assim. Trouxeram então alguns meninos ou crianças para que eles pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçam, porque delas é o reino dos céus. Sabe, eu quero finalizar com isso. Jesus, o próprio Pai, é o maior interessado nisso. Ele é o maior interessado nessa geração. Ele falou: ei, deixai vir. Deixai elas virem. Jesus não estava indo até elas. Deixai elas ver o caminho mesmo. Deixa elas optarem. Deixa elas me seguirem. Porque delas é o reino dos céus. Sabe, a gente tem que começar a olhar para isso dessa forma. Nós temos que dar liberdade para as crianças.
de optar pelo caminho correto. Ele é o maior interessado em transformar essas vidas, em amá-las. Então vamos se interessar por isso também. Amém? Isso é um peso nosso. É uma responsabilidade da igreja. Ei, deixai vir. Deixem ir para o caminho correto. Guiem. Amém? E elas não se desviarão. Na palavra fala que elas não se desviarão se você ensinar o caminho correto. Amém?